Bom dia, meu irmão, minha irmã, que bom ter e estar com você aqui nessa manhã. Nós estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela forma como o Senhor tem nos conduzido e nos dirigido, e eu espero que o Senhor te encontre nessa manhã em paz, saudável, e que você esteja desfrutando da boa e da doce presença de Deus, nesse friozinho que nos chegou, né, que nos acometeu aí nesses últimos dias, e é o inverno chegando, e mais do que nunca a gente precisa redobrar os cuidados, redobrar aí a atenção com a saúde, né, tomar cuidado em não tomar friagem, para a gente ter a melhor da nossa saúde nesse tempo. Então a minha oração nessa manhã é que o Senhor te encontre em paz e que você consiga desfrutar daquilo que nós vamos conversar hoje aqui da nossa aula de EBD, Coronavírus e Cristo. Nós vamos hoje trabalhar o capítulo 4 e o capítulo 5. E ele aí está na sua tela o tema dos capítulos, tanto do 4 quanto do 5, soberano sobre tudo e a doçura do seu reinado. Coronavírus e Cristo, capítulo 4 e capítulo 5, é o que nós estaremos lidando e trabalhando no dia de hoje. Então, se você puder aí, onde você está, fechar os teus olhos, a gente pode fazer e fazermos juntos uma oração para a gente dar início. Vamos fazê-lo. Senhor Jesus, é em teu nome que oramos nessa manhã, pedindo a sua graça, pedindo a sua misericórdia, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse processo de ouvir a tua palavra, de aprender, que a gente seja impactados, transformados, consolados, exortados nessa manhã, e que o teu Espírito tenha liberdade de trabalhar em nós, através de nós e por nós, Deus, nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, com a limitação que temos na transmissão e nas conexões, e que o Senhor seja louvado e glorificado ao final dessa aula em nossa vida e através da nossa vida. Essa é a nossa oração nessa manhã em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós começamos a nossa aula de hoje com a referência que o autor faz àquilo que ele falou no capítulo 2. No capítulo 2, ele citou 2 Coríntios 6,10, e aí ele está dizendo em 2 Coríntios 6,10, entristecidos, mas sempre alegres. Ele está querendo nos lembrar que a providência de Deus, ela é agridoce. E dizer que a providência de Deus é agridoce não é uma blasfêmia, né? Então ele usa essa frase, é uma frase que permeia todo o livro. A soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não a faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante este tempo. Ele adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte, para aqueles que confiam nele. Então, a doçura da palavra de Deus não diminui no meio dessa providência. A doçura do Senhor, a bondade do Senhor não diminui porque a providência que nós experimentamos é, de certa forma, agridoce, né? Muito pelo contrário, ela é acentuada. E aí ele continua dizendo para a gente que descrever alguma das obras de Deus como amargas não é, portanto, então, uma blasfêmia, como nós lemos lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, diz Noemi. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ruth 1, 20 e 21. Se você se lembrar da história de Ruth, se você se lembrar, você vai lembrar que Noemi, casada, né, recém-casada, ela sai da sua terra, vão para Moabe. Lá em Moabe, junto com seus filhos,
ela começa uma nova vida e logo no início seu esposo falece. Depois os filhos casam e logo em seguida os filhos vêm a falecer. Junto de tudo isso, Deus restaura a sorte em Israel, volta a ter pão em Belém, e Noemi se vê naquele momento com um dilema e ela resolve voltar para Israel. E esse versículo é falado exatamente no momento onde ela está chegando em Israel e as pessoas encontram Noemi e dizem, não é essa Noemi. E o significado do nome Noemi era agradável. É agradável, é doce. E ela vai dizer que Deus agora não a tornou mais agradável, mas que na história dela, tudo o que lhe aconteceu, Deus lhe tornou Mara, Deus lhe tornou amarga, agridoce. Não apenas na vida de Noemi, vamos pensar na vida de outros homens, de outros personagens bíblicos. Você consegue pensar em algum outro personagem bíblico que pode ter experimentado uma providência agridoce? Nós temos, por exemplo, a ideia da vida de José. Deus cumpriu os propósitos dele, o plano dele. Deus tinha algo muito bem estabelecido para José. No entanto, o processo pelo qual Deus o levou e o conduziu é um processo agridoce. Nós vemos, por exemplo, Daniel e seus amigos, a mesma soberania, a mesma providência que poderia ter parado Nabucodonosor, não fez, antes sustentou os amigos de Daniel na fogueira, na fornalha, sustentou Daniel na cova do leão. A gente vê, por exemplo, a vida do chamado do apóstolo Paulo. O chamado do apóstolo Paulo, ele mostra para a gente que na sua essência, no seu início, Deus fala com Ananias e diz, vai lá e fala com Paulo, ora por ele, porque eu vou mostrar para ele o como importa sofrer pelo Evangelho. Então, a providência de Deus na vida de Paulo, ela foi agridoce praticamente em todo o tempo. Em naufrágios, em perseguições, apanhando várias vezes. Entre uma delas, ele ora pedindo ao Senhor que retire um espinho na carne. A resposta que ele recebe de Deus é, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, a soberania de Deus é algo que a gente precisa olhar e buscar entender e buscar compreender com os olhos do Senhor, com os olhos bíblicos. A soberania que poderia parar não para, mas a soberania que poderia parar e não para, sustenta. Então, pensar que a providência agridoce não é uma depreciação dos caminhos de Deus, é sim, na verdade, uma descrição. Então, a soberania agridoce não é uma depreciação dos caminhos de Deus, é uma descrição dentro desses caminhos. E aí o autor ele começa a fazer algumas inferências para a gente. Né? Por exemplo, ele vai dizer que Deus governa sobre tudo e é totalmente sábio. Deus é soberano sobre o coronavírus. Ele é soberano e pode fazer, e de fato faz, tudo o que ele decide fazer. A soberania dele diz que ele decide fazer e ele faz tudo o que ele decide fazer. E tudo o que ele deseja fazer. E depois ele também vai dizer para a gente que Deus não é indeciso. Então, Lamentações 3, 32 e 33, que é um dos versículos que o autor usa para a gente aqui, ele diz assim, ele nos entristece de fato, mas não de bom grado. E aqui há um paradoxo. O Deus que nos entristece, né, o versículo diz assim, ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Lamentações 3, 32. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos do homem. Então Deus não tem prazer em nos entristecer. Deus não tem prazer e satisfação em nos causar dano, nos causar dor. Ainda que existam aspectos do seu caráter que se inclinam contra nos entristecer, outros aspectos do caráter de Deus
ditam a sua santidade, a sua justiça, e nós acabamos tendo sido entristecidos. E eu quero te fazer lembrar, talvez nem todos que estão me assistindo são pais, mas todos que estão me assistindo foram filhos. E em alguns momentos, e essa comparação é muito pequena, ela é muito, ela não cabe tudo dentro da ideia de soberania de Deus, mas ela pode nos dar uma ideia para a gente seguir e tentar entender. É como um pai que muitas vezes se limita ou tem que disciplinar os seus filhos. E ele não faz isso com um prazer sádico nos olhos. Ele não olha e fala assim, não, agora ele aprontou isso aqui, eu vou ter que discipliná-lo. Pelo contrário, o pai ele faz com um peso no coração, por mais que o filho não entenda. Eu me lembro que eu apanhei poucas vezes do meu pai, mas eu me lembro de uma das surras que eu tomei. Ele tinha me avisado que se eu fizesse de novo alguma coisa lá que eu estava repetindo, que eu fazia sempre, não iria passar batido. Ele já tinha me dado vários avisos. E eu fiz exatamente um dia depois do que ele me avisou. E eu me lembro que eu cheguei depois do que ele, na hora do almoço da escola, ele já estava me esperando, não me deixou almoçar, me levou para o quarto e o coro cantou. E a correia baixou feroz em mim. E eu me lembro, depois de tudo, ele me sentou no colo dele, depois que ele tinha me batido, ele disse aquela célebre frase, isso doeu mais em mim do que em você. Talvez meu pai nem sabia por tudo que ele estava me batendo, mas eu tenho certeza que eu sabia todos os motivos pelo qual eu estava apanhando. Então não há prazer, não há um sadismo do pai que ama verdadeiramente um filho em discipliná-lo. Então Deus, na sua soberania agridoce, muitas vezes ele nos disciplina, mas não com prazer e com desejo, mas ele nos disciplina por causa do seu caráter. Mas também, algumas das vezes, Deus, porque ele é soberano, e ele decide também, muitas vezes, ele pode decidir, ele se limita a não disciplinar, ele se limita a não atuar. Então, a gente precisa entender que a soberania não é uma desculpa para Deus ser um carrasco ou um omisso. Muito pelo contrário, a soberania é a constatação de que todos os atributos de Deus são bons e justos e eles funcionam em conjunto e eles nos colocam naquele lugar que nós realmente precisamos estar e que realmente vai nos conduzir para o fim que Deus deseja, para o fim que Deus intentou, para o fim que Deus determinou. E aqui o Piper ele vai nos encerrar esse tópico dizendo que não há força fora de Deus que possa impedir ou frustrar a sua vontade. Quando Deus decide que algo deve acontecer, isso acontece. Agora veja bem, meu irmão, nós crescemos numa tradição que muitas vezes nós atribuímos a cada um de nós um poder maior do que nós temos. Nós dizemos que se nós não obedecermos, se nós não fizermos, Deus pode se frustrar, a vontade de Deus pode ser frustrada. Mas a grande verdade é que a Bíblia nos mostra que tudo aquilo que Deus intentou fazer, Deus fez. E a sua vontade não pode ser frustrada. Um grande exemplo, o melhor exemplo que eu gosto de citar dessa soberania é o exemplo de Jonas. Deus decretou que Jonas pregaria para Nínive. Deus falou para Jonas que ele iria a Nínive. Jonas pegou o caminho diametralmente oposto. Ele foi para o outro lado. Deus o conduziu até Nínive, dentro de um peixe. Ele chega nas praias de Nínive. Deus o convence, ou Deus diz para ele que ele vai pregar em Nínive. E ele fala, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito.
E aí, em Nínive, ele levaria 3 dias para percorrer a cidade, que era uma grande cidade. Ele faz isso em um dia, então ele faz correndo. Ele faz pregando numa língua estrangeira. E Deus cumpre o seu propósito, porque a cidade de Nínive se arrepende. Então, quando Deus quer fazer, Deus faz. Quando Deus deseja fazer, Deus faz. Quando Deus decide que vai fazer, Deus faz. Porque Deus tem o quadro geral, Deus tem o propósito maior diante dele. E essa é a soberania de Deus. É sobre isso que é a soberania de Deus. E o Piper vai nos levar então para o próximo ponto, que é uma soberania universal. Deus coordena o mundo de uma forma soberana e universal. Não é o destino, não é o acaso e não é o processo. Isso aqui é muito importante da gente pensar. Deus não é uma força impessoal, mas Deus ele é o Criador infinito e pessoal do universo, que em sua sabedoria decretou que nada, absolutamente nada ocorre sem sua determinação. Salmo 115, versículo 3 fala, ele faz tudo quanto quer. Trata-se de sua vontade definida e de sua vontade deliberada. Deus faz tudo quanto quer. E aí na nossa tela nós temos esse versículo de Isaías e nós vamos pensar um pouquinho nele. Ele diz assim, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo e meu conselho permanecerá. Permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Então, a gente precisa entender algumas coisas que esse versículo nos ensina sobre a providência de Deus ou a soberania de Deus. Deus não é uma força impessoal, mas Deus é um Criador infinito e pessoal. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Deus não fez o mundo e deixou o mundo entregue a Ele mesmo. E o mundo, então, as leis da natureza agora nos regem. Quando a gente vai pensar em soberania de Deus, a gente tem que lembrar de algumas questões, por exemplo, como os gregos pensavam. Os gregos, dentro do pensamento grego, tinha a ideia muito forte de destino e de acaso. Então as coisas aconteciam por um destino, eram fatalistas, iriam acontecer porque os deuses assim o determinaram, e às vezes os deuses eram maus e eles intentavam o mal. Então era entre o determinismo dos deuses e o indeterminismo ligado à liberdade do homem. Era assim que a ideia grega de soberania vai sendo desenvolvida. E aí a gente tinha essa figura do destino e do acaso. E eu já vi muita gente falando que o que é seu, o que tem que ser seu vai ser seu no final. Você já viu essas frases assim? É como se fosse uma coisa fatalista do destino, que uma grande força sobrenatural controlasse e trouxesse a existência pelo acaso, pela aquela coincidência. E a gente tem que entender que não é bem assim, né? Deus não fez o mundo e deixou ele entregue, mas ele está continuamente envolvido no processo de criação, no processo de governo do mundo. Então a soberania é uma espécie de continuação do processo criador, tanto em grandes como em pequenos eventos. Deus não está, segundo Franklin Ferreira, ele diz, Deus não está repousando ocioso em uma torre de observação. Não, Deus é Deus, Ele é soberano, Ele está participando ativamente da terra, da história da humanidade ainda hoje. E Ele vai dizer para a gente no versículo de Isaías, desde o princípio anuncio o que há de acontecer,
e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Então, contra a ideia de destino e de acaso, Deus está dizendo aí através do profeta Isaías, desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade eu revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu sei o que já foi, eu sei o que é, e eu sei o que será. Nós temos, dentro da teologia liberal, uma das teologias, uma das linhas é chamada de teologia do processo, que vai dizer que Deus não sabe o futuro porque o futuro não foi construído. E o futuro é construído de acordo com aquilo que você vai caminhando. Então, em algum momento da sua caminhada e da sua vida, você pode tomar decisões erradas e Deus dizer, eu não sabia que seria dessa maneira. Foi mal, desculpa, Gustavo, mas eu não sabia que isso ia dar errado. A teologia do processo, ela acaba colocando Deus como um coadjuvante. O que Isaías está dizendo para a gente é que Deus sabe desde o princípio todas as coisas, Ele está comandando, coordenando, caminhando com toda a humanidade, levando a humanidade para um fim. E aqui ele fala, eu digo e meu conselho permanecerá em pé, e eu farei toda a minha vontade. Eu vou fazer exatamente aquilo que eu desejo fazer, eu vou fazer acontecer todas as coisas que deveriam acontecer, porque eu sou soberano, porque eu sou Deus, eu sou quem eu sou. E o Piper ele vai colocar para a gente mais alguns versículos. Por exemplo, Jeremias 1,12, quando ele diz, eu velo a minha palavra para a cumprir. E ele também vai dizer em outro lugar que a palavra dele não volta vazia. É como a chuva que cai na terra e produz aquilo pelo qual ela tem que produzir. A palavra de Deus, da mesma maneira, ela não volta vazia. Ela é penetrante, vai falar para a gente em Hebreus, pelo próprio zelo. Deus vela pela palavra dele, Deus vela por aquilo que ele falou que iria acontecer. Nós temos, por exemplo, em Jó 42:2, que diz, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nós temos Daniel, eu vou ler aqui, Daniel 4:35. Eu vou achar. Daniel 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem quem lhe dizer, que fazes? Daniel está dizendo que a soberania de Deus é universal. Deus governa sobre todas as coisas. Ele vai fazer todas as coisas acontecerem. O Salmo 135 também vai nos dizer algo muito interessante. Salmo 135, versículo 6, ele vai dizer para a gente, tudo quanto aprove ao Senhor ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo que lhe aprove ao Senhor, ele o fez. E a gente caminha agora para o Novo Testamento com essa declaração fabulosa de Paulo sobre a soberania de Deus em Efésios 1:11. Eu vou ler para você aqui o versículo. Ele diz assim, Efésios 1:11. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando a gente vai olhar para esse texto, olhando para o grego, para essas palavras no grego, a gente vai ser surpreendido por uma beleza, por uma
diferença, por uma revelação profunda que às vezes o português nos deixa fora. A palavra, então aí está aí na sua tela, faz, né, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1:11. A palavra bole, que é conselho, significa que Deus tem um plano, um objeto e uma intenção. Então Deus tem um plano, um objeto e Deus tem uma intenção. A palavra telema, que é sua vontade, mostra que esse plano ocorre segundo a vontade e o querer dele. A palavra tapanta, né, todas as coisas, ela deve incluir tudo o que acontece, mas no contexto é incluída na eleição dos que creem em Cristo. Todas estas coisas ele energel ou faz, ele trabalha, ele produz um efeito e leva a cabo. Portanto, a Bíblia afirma que Deus tem um plano para o universo e ninguém pode frustrar. Então, quando Paulo está dizendo esse versículo, que Deus faz, que Deus trabalha, que Deus produz, que Deus traz a efeito todas as coisas, tudo que acontece, tudo que acontece nesse mundo com seus eleitos e com o universo, Deus faz acontecer. Deus tem um plano objetivo, uma intenção muito bem definida. E ele faz tudo isso de acordo com esse plano e de acordo com a vontade forte dele, da vontade do plano e do querer dele. Portanto, porque ele faz todas essas coisas, nós podemos olhar para Romanos, no capítulo 8, versículo 28 e versículo 29, e a gente pode lembrar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, para serem feitos segundo a imagem do seu Filho Jesus. Então Deus é soberano em cada um dos detalhes da criação. Deus é soberano em cada um dos detalhes da nossa vida. Deus é soberano em cima de todos os eventos naturais, estão sob o governo de Deus. O mal encontra-se sob o domínio de Deus, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, separando e transformando o povo de Deus, então, na sua semelhança. Portanto, irmãos, a soberania, a providência... Deixa eu achar o PowerPoint. A providência é o exercício da energia divina pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Esse é o conceito que nós podemos dar à soberania ou à providência de Deus. É o exercício da energia divina pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. E existem 3 elementos na providência, a saber, a preservação, ou conservatio sustentatio, a concorrência ou cooperação, concursus cooperatio, e o governo, gobernatio. Essa é a divisão que um teólogo chamado Berkhoff traz para a gente olhar para a ideia da soberania de Deus. Quando a gente vai olhando no livro, a gente vai ver que o Piper diz que todas as coisas, e não algumas coisas, conforme o conselho de sua vontade, não de acordo com vontade ou forças externas Deus faz. Em outras palavras, a soberania de Deus é totalmente abrangente e universal, e ele tem domínio sobre este mundo. E eu quero olhar aqui com você
no livro, se você tiver esse livro, você tiver com o livro aí na página 38, ele começa a descrever essa soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele fala que Deus governa o vento, governa raios, governa neve, governa sapos, piolhos, moscas, né, as pragas do Egito, os gafanhotos, as codornizes, os vermes, os peixes, pardais, grama, planos de viagem, febre, surdez, doença, governa todas as nações. Salomão vai dizer que o coração do rei está nas mãos de Deus e ele inclina onde e para onde quer. Então Deus governa o coração dos reis, né? Ele governa sobre as nações, ele governa sobre todas as coisas e tudo faz a sua vontade soberana. Então vamos olhar um pouco, para a gente entender sobre soberania, vamos olhar um pouco esses 3 elementos, ou esses 3 aspectos da soberania de Deus, esses 3 aspectos dessa descrição da soberania. O primeiro aspecto, então, é a preservação. Preservação ou a sustentação é a ação de Deus em manter a sua criação. Na preservação, Deus está agindo para manter e para preservar aquilo que ele criou. Hebreus 1, versículo 3 vai dizer que tudo existe, subsiste, tudo que foi criado e é sustentado por esse poder de Deus. Então Deus está agindo de forma prática, sustentando e guardando e preservando tudo aquilo que ele criou. Uma dimensão que se destaca no ato pelo qual Deus nos preserva e nos supre do que necessitamos é que o cristão não é afastado do perigo ou provação, mas preservado em meio a ele. Não há promessa de que não virão perseguições e sofrimentos. A promessa é que eles não prevalecerão sobre nós. Essa é a descrição de Erickson dessa doutrina da preservação. Nós, então, não estamos imunes ao sofrimento. Nós, então, não estamos imunes à dor. Nós não estamos imunes ao vírus, ao coronavírus. E aí eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, a nossa fé não nos imuniza. Não adianta você sair sem máscara, ir para um lugar aí que tenha um alto índice de contágio, burlar as práticas comuns e dizer assim, não, é minha fé, eu creio que eu não vou pegar isso aqui. Então não é isso que a soberania de Deus está dizendo. Ele está dizendo que nós passaremos por aflições sim, que nós teremos dias ruins sim, teremos provações, teremos perigo, podemos perder o nosso emprego durante toda a crise que vem e que virá, podemos enfrentar morte, podemos enfrentar tristeza, doença, podemos enfrentar todas essas coisas, mas a promessa é que seremos então preservados em meio a tudo isso. A soberania de Deus age na preservação daqueles que são dele. Então a gente viu tudo isso na vida, por exemplo, de Paulo. Quando você vai lembrar de quando Paulo estava viajando para Roma e ele diz, gente, não é hora da gente viajar, não é hora da gente ir. E eles vão a si mesmo e ali Deus tem todo um plano soberano e ele diz, olha, ninguém vai se perder, somente a carga, eles vão parar numa ilha, Paulo é picado por uma serpente, a graça de Deus se manifesta e a glória de Deus é vista em todos eles. A preservação, Deus não os livrou da tormenta, mas Deus os guardou em meio à tormenta. Então é a primeira faceta da soberania de Deus. Ela é universal e ela vem e ela age para preservar os seus. A segunda situação que a gente vê que o Berkhoff fala é que a soberania ela é a cooperação ou a concorrência. É o modo pelo qual Deus exerce a sua providência pelo mundo, sustentando com seu poder as operações e todas as causas secundárias. É o meio pelo qual Deus usa
livremente, de forma soberana, causas secundárias para desenvolver o seu decreto e para desenvolver o seu fim. Causas secundárias, então, são esses meios pelo qual Deus escolhe agir. E eu coloquei aqui para você o chamado de William Carey. William Carey, quando ele entende o seu chamado e ele vai dizer para os seus pastores ou para a liga de pastores da sua igreja que ele iria para a Índia, um dos pastores o chamou e falou assim: sente-se, meu jovem, abre aspas, é a fala do pastor, sente-se, jovem. Se Deus realmente quiser ganhar a Índia, salvar a Índia, ele pode salvar sem a ajuda de William Carey ou de outro qualquer. E essa declaração ela é terrível, pois aquele homem estava separando a doutrina da providência de Deus dos meios pelo qual essa providência ela é exercida. A nossa atividade e a atividade divina não são excluídas mutuamente. Nós não temos base para indiferença ou resignação pelo fato de Deus estar trabalhando para atingir sua meta, como vimos, e sua providência atingirem e usarem ações humanas. O Catecismo de Fé de Westminster diz assim: não é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Deus é o princípio ativo e determinante de tudo o que acontece, sem, entretanto, haver nenhum envolvimento ético com o pecado, visto que o homem comete pecado por sua livre agência. Aquele que colocou limite à nossa vida também nos comissionou a cuidar da nossa vida. Ele nos forneceu modos e maneiras de preservá-la e nos deu poder para prever perigos e nos ensinou a aplicar precauções e aplicar em remédio. A providência de Deus não tira a nossa responsabilidade. Nosso dever, portanto, é claro. Se Deus entregou a nós o cuidado de nossa própria vida, devemos então zelar por ela. Se fornece meios, devemos usá-los. A providência de Deus não exclui o uso da prudência, dos meios de proteção e do socorro. Deus é quem estabelece limites à nossa vida em sua providência, mas isto não quer dizer que não devamos fazer uso dos meios e remédios que Ele tem nos dado para a preservação da vida, sendo a prudência um dos instrumentos que Deus usa. Então a cooperação, a concorrência ou a cooperação é Deus usando de meios secundários, que o Berkhof vai dizer, para cumprir aquele plano que ele tinha, para cumprir aquilo que ele desejava. Então, quando a gente olha biblicamente, nós vemos que havia um plano de Deus em levar o seu povo ao cativeiro. O cativeiro é, portanto, olhando dessa maneira, uma agenda dentro da história de Israel. Havia um plano de Deus em deixá-los ali por algum tempo. Havia um plano de Deus, um meio. A Babilônia foi um meio secundário que Deus usou para se é que eu posso usar esse termo, tá, meus irmãos? Amolecer o coração do seu povo. Ou trazer o seu povo de volta. Deus tinha um plano, tinha um propósito muito maior do que a gente pode entender. Quando a gente olha para a história de José, por exemplo, quando Deus começa a dar sonhos para José, ele já tinha o propósito bem estabelecido de como as coisas iriam terminar. E Deus usa José em todo esse processo. Ele não poderia ter suprido para Israel de outra maneira, mas Deus escolhe fazer de acordo com a sua soberania, sem precisar explicar nada para nenhum de nós. Deus escolhe saber e fazer dessa maneira. E a terceira coisa que nós olhamos e vemos para a ideia da soberania é o governo. O governo é a ação contínua e soberana de Deus, através da qual ele dirige todos os acontecimentos para um fim proposto por ele mesmo. Então Deus governa. Deus, através do seu governo, dirige todas as coisas, leva todas as coisas e coordena todas as coisas para que aquilo que ele
pensou e tratou aconteça. O governo de Deus nos mostra que a preservação e a concorrência têm como objetivo a glória de Deus no exercício de seus atributos. Então Deus governa o mundo físico através das leis físicas. Se você pegar o seu celular agora, levantá-lo ao ar e soltá-lo, ele vai cair, porque existe uma lei chamada lei da gravidade. Ela governa o mundo, ela é inviolável. Você não tem de forma natural como quebrar essa lei, né? Você não está andando aqui na Terra e aperta lá um modo que você quebra a lei da gravidade. Você tem formas de se fazer, mas são todas artificiais. Ou você tem que ir para o espaço, onde não existe a gravidade. Mas a lei da gravidade, Deus governa as coisas nessa maneira, as leis físicas, usando as leis físicas. No mundo, através das propriedades da lei da mente, Deus governa a mente e mediante ao Espírito Santo. Deus governa a nossa mente mediante ao Espírito Santo, que nos influencia, nos instrui e nos persuade. Nós, os seus filhos, nós os que temos o Espírito Santo de Deus. Ele age em nossa mente, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Deus governa também como um rei, porque ele é Senhor, eterno, perfeito, justo. E a Bíblia, não tendo uma outra linguagem humana melhor para falar de Deus, usa essa imagem de Deus, então, como rei. E olhando para tudo isso, a gente começa a ver que Deus nos deu um presente que é a vida. Deus é soberano, Deus faz o que quer, Deus faz como quer, na hora que quer e da maneira que quer, porque Ele tem um plano em mente. Deus está conduzindo todas as coisas. Então, o Piper ele vai terminando o capítulo 4, na página 39, e ele vai dizendo para a gente que não é uma época para a gente ter visões sentimentalistas de Deus. Né? Você deve estar, como eu, você percebe que a gente está vivendo num tempo de muito romantismo, de muito idealismo. Né? Num tempo que eu costumo dizer de comédias românticas, onde sempre tem um final feliz. Então, nesse momento, não é o momento da gente pensar dessa maneira. E o Piper vai dizer isso. O corona, então, foi enviado por Deus. Na página 39, ele está dizendo isso. Nós estamos, então, vivendo o que ele chama de uma época agridoce. E Deus ordenou essa época. Nada escapa da sua soberania, nada escapa da sua vontade. Você consegue, irmãos, olhar e pensar assim: Deus estava lá, olhando para o mundo, olhando para as coisas, e de repente, no início de 2020, quase uma guerra mundial. E aí Deus fala: nossa, preciso resolver isso, hein? Não imaginava que isso ia acontecer. E aí Deus começa a resolver isso e de repente alguém cria um vírus ou alguém resolve não cozinhar o morcego. E aí o vírus começa a espalhar e de repente Deus fala: meu Deus, eu fui pego de surpresa de novo. Eu não sabia que isso iria acontecer. É um mero acaso. Eu não consigo pensar assim. E eu coaduno com esse pensamento do Piper. É uma época agridoce. Deus está nos conduzindo a uma época agridoce. A mesma soberania que poderia nos livrar, nos sustenta nesse tempo. A mesma soberania que poderia nos guardar, nos tornar isentos, nos guarda nesse tempo. A mesma soberania nos chama agora a olhar para o Senhor, identificar e vê-lo de uma outra maneira. Ele nos convida a olhar para Jesus e descansar que Ele é capaz de cuidar de cada um de nós. Nós estamos vivendo numa das épocas agridoce e nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão nas mãos do Senhor. E aqui, Jó 1:22, ele vai dizer para a gente: no saí do ventre, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso foi o que Jó falou quando 10 dos seus filhos foram tirados. Deuteronômio 32:39.
Vejam, agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Cada batida do nosso coração, vida e morte estão nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele preserva, Ele coopera e Ele governa sobre todas as coisas. E por fim, Tiago 4,15 vai dizer, quando Tiago fala, vocês estão dizendo que vão fazer negócios, vão aqui, vão lá, mas vocês precisam entender que que vocês deveriam, em vez disso, dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Ele quiser, nós viveremos. Caso contrário, nós não viveremos. Caso contrário, nós morreremos. E assim ele vai encerrando o capítulo 4. O Piper vai encerrando o capítulo 4 e ele vai dizer que talvez ele não viva para ver esse livro publicado. Ele não sabe o que vem pela frente. Ele vai dizer que ele já tem um parente que está infectado, né, com o coronavírus quando ele escreveu, tem 74 anos, é um homem que tem problemas respiratórios, ele talvez não viva para ver todas as coisas, e ele sabe que, em última instância, Deus é que decide, não são essas coisas. E essa é a boa notícia, que ele decide. E isso traz para a gente a ideia da doçura do reinado de Deus, que é aquilo que nós vamos ver aí no capítulo 5. A doçura do seu reinado. Deus é soberano, e Deus ser soberano é uma boa notícia. Quando a gente tenta tirar Deus dos sofrimentos, nós fazemos disso uma má notícia, uma vez que retiramos dele também a possibilidade de tornar o mal em bem. Então, saber que a soberania de Deus poderia parar a crise, ainda que não o faça, é a mesma que sustenta a alma durante esse tempo, nos traz um conforto e se torna uma boa notícia. Por quê? Porque Deus pode, como soberano, tornar todas as coisas para o nosso bem. Intentar tudo aquilo que foi intentado para o mal, Deus intenta para o bem. Soberania que governa a doença e que sustenta diante da perda. Nós temos o destronamento não é uma boa notícia, né? Quando nós tiramos, é o tema aqui, quando nós tiramos Deus do trono, isso não se torna uma boa notícia. A mesma soberania que governa a doença é a soberania que nos sustenta diante da perda. A mesma soberania que tira a vida é a mesma que vence a morte. Não é doce pensar que Satanás, doença, sabotagem, destino ou acaso tem a última palavra na minha vida. Não é bom a gente pensar dessa maneira. Já parou para pensar nisso? Se fosse o acaso que tivesse a última palavra sobre a sua vida, se você tivesse totalmente entregue ao acaso, totalmente entregue às circunstâncias ou às situações que a gente não sabe se controlar, entregue ao horóscopo, né? Alguns de nós acordam de manhã, eu espero que nenhum de vocês que estejam ouvindo isso, né? Mas algumas pessoas acordam de manhã, abrem os jornais e vão lá ver o horóscopo do dia, e eles preferem ser entregues a esse tipo de coisa do que decidir crer que tem um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. Então, Deus reina, e isso é uma boa notícia, porque Ele é santo, Ele é justo e Ele é bom. Deus reina porque Ele é santo, Ele é justo e Ele é bom. Em Jó 12:13, Jó vai dizer, o seu entendimento não se pode medir. Não se pode medir o entendimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, diz o Salmo 100. Com Deus estão a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Jó, capítulo 12, versículo 13. Eu li errado, me perdoem, meus irmãos.
O Salmo 147, 5 diz que o entendimento de Deus não se pode medir. Romanos 11, 33, o brado de Paulo, né, depois de toda a declaração do Romanos 9, 10 e 11, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele vai bradar isso, e Efésios 3,10, ele vai dizer que o alvo final de Deus é que a multiforme sabedoria se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Deus reina, e isso sim é para nós uma excelente notícia. Romanos 8,32, como Deus assegurou todas as coisas a pecadores. Romanos 8,32 vai dizer isso para a gente. Romanos 8,32 vai nos colocar dentro disso e vai nos lembrar que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Eu vou ler aqui para a gente, diz assim, ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas junto com o seu filho? Veja bem, pare um pouquinho, deguste, né? Ele nos convida a degustar essa palavra, todas as coisas. Aquele que não poupou o seu filho, ele vai nos dar, ele vai nos incluir todas as coisas. Ele certamente irá nos incluir todas as coisas. Então, o que é isso? É o que precisamos para fazer. O que são todas as coisas? É o que precisamos para fazer a sua vontade, glorificar o seu nome e chegar em segurança à sua presença. É isso que ele nos deu, todas as coisas. Todas as coisas é tudo que nos habilita e nos capacita para fazer a sua vontade, para glorificar o seu nome e para chegar diante dele. E ele continua dizendo em Romanos 8, 35 e 39. Como isso então funciona com o coronavírus? É a pergunta do MacArthur para a gente, do Piper para a gente pensar como que isso funciona então nos dias de hoje no coronavírus. E aí ele abre para a gente Romanos 8, 3 versículos para frente. Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí o Piper vai dizer assim, não deixe passar batido essas palavras dolorosas e surpreendentes. Somos entregues à morte todos os dias, continuamente. Isso significa que todas as coisas que Deus nos dará, porque Ele não poupou o seu Filho em cruz, inclui nos trazer em segurança pela morte. E ele vai dizer em Romanos 8, 37, 38 e 39, ele vai dizer, ele vai concluir, porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem poderes nem principados, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se somos entregues à morte continuamente, Deus há de nos trazer em segurança pela morte. Eu me lembro de uma das aulas que nós tivemos no Somos Todos Teólogos, quando nós falamos sobre Deus garantir-nos e nos levar-nos. E eu me lembro que o Cassandro estava dando essa aula e ele usou essa imagem de o Senhor nos pegando pela mão, o anjo nos pegando pela mão, se eu não me engano, e atravessando conosco vale de sombra e morte, e nos apresentando em segurança diante de Jesus e dizendo, está aqui, chegou. Então Deus vai nos conduzir em segurança
sobre e triunfo pela morte. E isso é uma boa notícia. Então foi dessa forma que Deus assegurou todas as coisas a pecadores como eu e como você, dando o seu Filho Cristo Jesus para morrer por nós. E aí ele vai trazer para nós o outro tópico, o que Satanás intenta para o mal. E ele vai nos lembrar que Satanás não é definitivo. Olha que boa notícia. Mesmo estando envolvido em nosso sofrimento, ele não tem a última palavra. Gênesis 50, 20, quando os irmãos de José se encontram, José vai dizer para ele: vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Veja bem, ele não está dizendo Deus tornou em bem. Não, ele está dizendo que Deus intentou. A intenção de Deus em todo o tempo era essa. Intentou significa que desde o início Deus tinha um plano bem definido, bem estabelecido, bem traçado desde o início para que essas coisas viessem a acontecer. Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Nós podemos ver isso na história de Jó. Quando você vai ler o primeiro capítulo de Jó, você vai ver, e muita gente muitas vezes lê de forma errada. A gente olha, e eu já vi muita gente dizendo que o diabo chegou diante de Deus e falou de Jó, mas se você ler, você vai ver que quem chama a atenção para Jó é o próprio Deus. Quando Satanás vem se apresentar diante de Deus, Deus fala: você viu meu servo Jó? E ele fala: já que você tocou no assunto, eu vi, e ele só te teme por causa disso, disso, disso e disso. E a gente conhece a história de Jó. Deus diz: você pode tocar em tudo que ele tem, mas você não vai tocar na vida dele. Então, a coleira é muito bem delimitada, a rédea é muito bem delimitada, e ele não faz nada pela ação dele, ele não tem. Isso é uma boa notícia. No final das contas, quem tem a última palavra é o Senhor, é nosso Deus, que vai nos garantir. E Satanás, então, não é definitivo, não define todas as coisas. E aí o livro nos conduz para essa sessão dizendo que Deus tem uma soberania meticulosa. Vamos ler lá juntos Mateus, no capítulo 10, versículos do 29 ao 31, ele vai dizer da seguinte maneira. Mateus 10, do 29 ao 31, vai falar para a gente dessa soberania meticulosa de Deus. E ele diz assim: não se vende 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. A meticulosa soberania de Deus, quer vivamos ou morramos, serve a sua justiça, bondade e sabedoria. Ler esse texto e pensar dessa maneira não provoca algo no seu coração? O mesmo Deus que sabe os pardais, que controla os micro-organismos, as pequenas coisas, esse mesmo Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo você tem. No meu caso não é muito difícil, né? Mas se você conhece o Adonias, sabe que isso se aplica a ele também. Se você conhece a Beatriz, minha filha, sabe que isso se aplica a ela também. O mesmo Deus que controla a vida de animais, como o pardal, controla e é soberano em nossa vida. E ele conclui dizendo que nós valemos muito mais do que esses pardais. Nós valemos muito mais do que qualquer ser criado, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quer vivamos ou quer morramos, isso tudo serve à sua santidade, à sua justiça, bondade e à sua soberania.
Então nós nos tornamos imortal até que o meu trabalho esteja concluído. Alguns dizem que quem tem promessa não morre. Isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico. E eu quero te dizer que o Piper está colocando para a gente de uma outra forma. Ele está dizendo: quem tem trabalho, quem tem propósito, não morre até que o seu propósito seja concluído. A confiança sólida do cristão ou da Igreja de Cristo Jesus foi alimentada durante 2000 anos diante dessa perspectiva. Enquanto eu tenho algo para o Senhor, ou o Senhor tem algo a me usar nessa terra, eu serei preservado, e assim que o meu propósito se cumprir, eu serei então levado diante da presença do meu Rei, diante do Senhor, e eu vou viver eternamente diante dele. Que consolo, que conforto, que alegria poder pensar assim. E ele vai contar para a gente a história de Henry Martyn, esse missionário na Índia e na Pérsia que morreu de peste, morreu de uma pandemia na sua época, como o coronavírus é hoje. E aos 31 anos ele escreve assim no seu diário: ao que parece, o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro, mas seja na minha vida ou na minha morte, que Cristo seja magnificado em mim. Se ele tem um trabalho para eu fazer, então eu não posso morrer. Isso é parafraseado da seguinte forma: sou imortal até que termine a obra que Cristo intentou em mim, ou até que a obra de Cristo seja concluída em mim. Vida e morte estão nas mãos do soberano Deus. Se Deus não fosse o soberano do universo, ele ainda escreve o Henry Martyn: quão miserável eu deveria ser, mas o Senhor reina, que a terra se alegre, e a causa de Cristo prevalecerá. Ó minha alma, seja feliz nessa perspectiva. Que declaração profunda, que declaração maravilhosa, que declaração atual, que declaração que se aplica para nós hoje. Se a nossa perspectiva precisa estar no entendimento que vida e morte estão diante da soberania de um Deus soberano, que Ele move todas as coisas e que a soberania de Deus nos garante que todas as coisas estão caminhando para um propósito eterno de Deus, de fazer convergir em Cristo Jesus e de apontar para Cristo Jesus. Os gregos, quando falavam de destino e de acaso, os naturalistas, quando falam da evolução como ponto principal, ou os ateus vão dizer disso, eles resumem a esperança deles ao acaso. Algo no acaso aconteceu. A história é cíclica e se repete. Nós que cremos num Deus soberano, cremos que Deus está conduzindo a história para o ponto e para o momento onde Cristo Jesus será glorificado e, por fim, iremos nos encontrar nos ares. Todas as coisas serão redimidas, seremos unidos com Ele definitivamente, e Ele vai governar em glória e honra por toda a eternidade. Portanto, meus queridos, eu quero apontar para a gente e encerrar pensando em pelo menos em algumas aplicações, em 4 aplicações sobre a soberania de Deus. A primeira delas, a doutrina da soberania de Deus, crer na soberania de Deus, pensar na soberania de Deus, nos leva a suportar com paciência a adversidade. Então hoje, eu e você, quando enfrentamos o sofrimento, quando enfrentamos a dor, quando enfrentamos os problemas, podemos olhar para Deus e saber que Ele é soberano e Ele tem um plano. Que em meio a todo o coronavírus, em meio a tudo isso que nós vivemos, Deus está comandando e coordenando. Existe uma soberania, e essa soberania ela é doce ao nos conduzir e nos ajudar a suportar com paciência toda e qualquer adversidade.
A segunda aplicação ou conclusão que eu quero trazer para você hoje é que a soberania e a providência deve gerar em nós gratidão por todas as coisas, que no final Cristo Jesus é infinitamente gracioso e dá sinais seguros de seu amor por nós como cristãos. E o amor de Deus é imutável. Então nós devemos ser gratos porque Deus não se arrepende ou priva nós, cristãos, do seu amor. As aflições não durarão por tempo indeterminado. O Senhor há de conduzir cada uma delas a seu fim. Também nós podemos olhar para a doutrina da soberania de Deus e ter essa conclusão de confiar que criatura alguma pode nos separar do amor de Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso deve gerar também em nós uma alegria antecipada do triunfo. Nós sabemos que triunfaremos em Cristo Jesus. Saber então da soberania de Deus nos leva a confiar que nada há de nos separar do amor em Cristo Jesus. Nada há de nos tirar de sua mão salvadora, de sua mão redentora e de sua mão amorosa. Então, em última instância, nós podemos olhar para a soberania de Deus, podemos olhar em meio a todo esse coronavírus e saber que Deus, em sua infinita graça e soberania, poderia parar tudo isso, mas Ele também vai nos conduzir em graça, em glória e em misericórdia em tudo isso. Se nós viermos a ser infectados ou até se viermos à morte, tudo isso é um meio pelo qual a graça de Deus e a glória de Deus será revelada e celebrada em nós. Se vivermos, viveremos com Ele. Se morrermos, estaremos com Ele. Nos encontraremos com Ele. Veremos Ele como Ele é. Seremos apresentados a Jesus como Ele é. Mas enquanto estamos aqui porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Então eu quero te encerrar com essas palavras de graça e de gratidão a Deus. Deus é soberano e isso nos torna gratos ao Senhor. Isso nos leva a saber que Ele está conduzindo toda a história, que Ele tem intentado em Cristo Jesus. Ele deu Cristo Jesus por cada um de nós e hoje podemos celebrar ao Senhor mesmo em meio ao sofrimento, porque sabemos que toda dor é por enquanto, que toda dor há de cessar e que Deus nos conduz para o ponto de celebrarmos a seu Filho e celebrarmos a Cristo Jesus. Que a sua esperança seja renovada nessa manhã, em saber que Ele é Deus e conduz todas as coisas para a sua glória, mesmo que a gente não entenda. Quem deu conselhos ao Senhor, diz o apóstolo Paulo? Quem conheceu a sua mente? A soberania de Deus é também algo que é um mistério para cada um de nós. Mas o que nós podemos fazer é descansar num Deus de amor que comanda todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Vamos orar? Senhor, Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Tu não perdestes o controle e nada escapou de suas mãos. Esse vírus é um agente do Senhor que nós não entendemos e não sabemos, mas nós sabemos que não saiu do seu controle. E o Senhor governa ainda todas as coisas. Então, Senhor, nós não sabemos e não imaginamos o que o Senhor quer fazer, mas nessa manhã nós escolhemos descansar na sua soberania e na certeza de que o Senhor tem intentado o bem sobre nossa vida e sobre aqueles que te amam. Que o Senhor há de transformar todo o intento maligno em um intento bom sobre cada um de nós, na vida de cada um de nós. Então, nessa manhã, renova a nossa esperança. Hoje, nesse momento que nós olhamos para a nossa cidade e somos desafiados a
a ver que os números têm aumentado de contaminação, o Senhor nos convida a descansar na sua soberania, a nos cuidar, a nos prevenir, mas descansar na sua soberania, a não temer além da conta, porque o Senhor tem planos e o Senhor tem os seus intentos. Então, Cristo Jesus fala com cada um de nós nessa manhã e coloca o nosso coração naquele lugar de descanso que é a tua presença. Muito obrigado em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Espero te ver às 19 no culto online. Que Deus te abençoe e te guarde nesta manhã.